Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo 64. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Eu lhe pergunto, se Jesus não voltou no ano 70 em juízo, onde está o sumo sacerdote? Está com quase 2000 anos e a teologia não explica. E esse engano e essa mentira fica dentro desses lugares, desses alçapões chamados igrejas. E eles não podem falar a verdade. Eles vivem debaixo da mentira, do engano e da fraude. Por quê? Se eles disserem a verdade, eles terão que exterminar da terra a teologia. Eles deverão riscar do mapa todos os ensinamentos teológicos. Eles deverão tocar fogo em seus livros da teologia. Por isso que eles não podem falar a verdade para você. O tema deste vídeo é: pare de ser enganado pelo seu pastor. É isso mesmo. Pare de ser enganado pelo seu pastor. Alguém viu o sumo sacerdote por aí? Com quase 2000 anos. Pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu professor de teologia, por que a exegese não diz onde está o sumo sacerdote? Por que a hermenêutica da teologia não explica isso, hein? São mentirosos, enganadores e fraudulentos. Por isso que eles escondem isso de você. Se disserem a verdade, quem vai frequentar essas arapucas? Vamos ler Livro Histórico, capítulo 26, entre os versículos 62 e 64. Assim está escrito no 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhes, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Eu te pergunto, o breve são 2000 anos e até agora nada de Jesus vir em seu reino? Jesus disse que em breve eles ali, ou alguns, o sumo sacerdote, ia ver o Filho do Homem vir por sobre as nuvens, o qual ocorreu no ano 70, mas ele veio em forma de trovões, relâmpagos, veio em forma de sinais. Ele não veio numa forma corpórea, como o sistema alega que ele virá. Virá por sobre as nuvens com seus anjos, alarido e tocar trombeta, e vai fazer o arrebatamento, os bonequinhos vão subir. E aí? E aí? E os que nasceram no dia desse arrebatamento que diz, que a religião diz que vai? E aí? Deu tempo dele se batizar? Deu tempo dele comer o pão e o suco? Deu tempo dele participar dos rituais dessas sinagogas? A pergunta é, onde está o sumo sacerdote? Porque Jesus disse que em breve, o breve, que eu saiba, é breve. 1 ano, 2 anos, mas 2000 anos? Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Meu amado, sai do engano, pare de ser enganado por esses lobos, por esses mentirosos. Eles não podem falar a verdade para você. Eles não podem, porque senão eles te darão, estão te dando a carta de alforria. Eles estão te dando a carta de liberdade. E você continua sendo enganado. Porque, eu adoro meu pastor. Eu amo meu mestre. Então, você adora a criatura ao invés de adorar o Criador. Você participa desse colunho de mentira, de engano, porque você adora o seu pastor. Porque você ama o seu pastor. Você ama a criatura e o Criador está de lado. Por isso que a sua vida é uma porcaria. Por isso que você está debaixo de disciplina. Aí você diz, não, mas eu faço tudo isso, está uma bênção.
Então tome cuidado, às vezes você é um bastardo, às vezes você não é um filho legítimo. Porque os filhos de Deus legítimos, ele disciplina. Os filhos legítimos dele não andam com engano, não andam com mentira, não andam com esses encantamentos, com essas fantasias. Como que Deus, o Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que deu a sua primícia em sacrifício, ele vai estar nesses locais que ficam dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E as palavras do filho dele não valeu de nada? Não valeu de nada o que Jesus disse nos dias de sua carne? As profecias, quando ele falou quando ele viria, ele não sabia o dia, a hora, mas ele sabia o ano, que foi na geração do ano 70. Daniel, capítulo 9, versículo 2, já havia profetizado, Jeremias, capítulo 29, tinha profetizado, Jeremias 25, capítulo 20, profetizou. Então são diversas passagens que provam que Jesus já voltou. Mas infelizmente, esses cães não podem falar a verdade, porque eles terão que trabalhar, eles terão que sair da moleza do ar-condicionado e pegar no cabo da enxada. Deverão ter carteira registrada, deverão cumprir horário. Eles querem ser Deus. Eles acham que acima deles não tem. Eles não respeitam a hierarquia. Os que estão do altar para baixo, para eles são ovelhas, são instrumentos de manobra, são peças do quebra-cabeça. E eles é o que monta o quebra-cabeça. Veja, livro histórico de João, capítulo 21, entre os versículos 20 e 23. Jesus estava andando, ele e Pedro ia atrás, um pouquinho vinha João. E Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste. O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Então no versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo, era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Quem era esse discípulo? Era João, o apóstolo do amor. Versículo 21. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Versículo 22. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Versículo 23. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? João, de todos os apóstolos, ele foi o único que permaneceu vivo na ilha de Pátimos. Por quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele foi a testemunha fiel de Jesus. Ele foi a testemunha. Nero tentou matá-lo jogando em um tambor com óleo fervendo, não conseguiu, não caiu um fio de cabelo dele. João permaneceu vivo até que Jesus voltasse no ano 70. Essas palavras, provavelmente não, com certeza, Jesus disse no ano 33. Dali a 37 anos, que pode ser em breve vereis o Filho do Homem, aí sim, 37 anos, quando ele voltou. Ele voltou como juiz, ele julgou quem deveria ser julgado, que era o povo de Israel. Ali houve a ceifa dele. Aqueles que lutaram, que permaneceram na fé, então eles receberam o batismo do fogo, que Jerusalém foi queimada, tudo foi queimado, o templo foi incendiado, foi destruído, até os alicerces. Então ali houve o batismo de fogo, e ali sim os eleitos foram arrebatados em espírito. Aí sim, foi no ano 70. Então, João escreveu para 7 igrejas da Ásia. Para 7 igrejas. Escreveu para quem? Jesus disse: escreva para os servos, meus servos nas 7 igrejas. O que era avisando? Avisando dos acontecimentos que estavam ocorrendo e iriam até o final do ano 70. Isso começou meado de 66, que foram 3 anos e meio, e no final, lá em Apocalipse capítulo 22, ele fala que as palavras são fiéis e verdadeiras. E pronto, o juízo aconteceu.
Então Jesus não tem mais o que voltar, não tem o porquê voltar mais. Jesus já está em nós. Cristo ressuscitado já está em nosso espírito, porque o nosso espírito, o espírito dos eleitos, é a tua morada, é a morada dele. Ele se move em nosso espírito. É Ele quem governa a nossa vida. É Ele quem nos guarda, quem nos protege. É Ele quem nos alimenta espiritualmente. É o próprio Deus. Então Ele não volta mais porque Ele já está em nós. Não tem o porquê voltar. Mas isso não pode ser dito. Imagine um local chamado igreja, um templo feito por mãos de homens, com 10 mil pessoas, e sobe lá um balabachúria e fala um negócio desse. Que Jesus já voltou, que dízimo nunca foi dinheiro, que o batismo não é na água, o batismo foi na cruz. Quem vai frequentar esses lugares? Se 99% das pessoas que vão nesse lugar buscam prosperidade, buscam bens materiais. Mal sabem que a partir do momento que reconhecerem a escatologia consumada, mal sabem que ao aceitarem que Jesus, o Filho do Homem, já julgou quem deveria julgar, e que Apocalipse 21, capítulo do 1 ao 3, o próprio Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual e Ele mesmo está dentro de nós, não há riqueza maior que isso. Não há riqueza. É você dormir bem, você ter paz, você ter justiça, você ter amor no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Isso. Não há nada, humanamente falando, que seja mais precioso do que o reino de Deus. Não há nada mais importante do que estar reinando em vida. Não há riqueza. Não há riqueza. Já pensou você saber que você é um eleito, você é um filho, você é herdeiro de todas as bênçãos espirituais do Pai? O Criador, você saber que você é um eleito, um filho daquele que criou todas as coisas, daquele que diz que todas as águas dos oceanos cabem na concha da sua mão, aquele que mediu o universo a palmos. Imagine você saber que você é um filho de um soberano desse. Há riqueza maior, mais importante que isso? Não. Então, meu amado, pare de ser enganado. Pare de ser enganado por esse que você chama de pastor. Na terra, depois do ano 70, não existe mais pastor, bispo, evangelista, presbítero. Isso não existe. Isso são títulos que a teologia, que a religião dá aos seus líderes. Mas quem está no Cristo ressuscitado não tem líder, porque o nosso líder supremo é Cristo. O nosso pastor supremo é Cristo. O bispo do nosso espírito é Cristo. Não há ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus. São todos o mesmo nível. Não há hierarquia no reino de Deus. Aí eles dizem, a religião diz, potestade e principado são legiões. Mentira! Jesus é o cabeça. Jesus é o governante. Jesus é o cabeça dos principados e das potestades. Principado e potestade significa governos, autoridades. Não é nada a ver de demônio master, demônio mínimo. Isso é conversa da religião, isso é balela, isso é paganismo. Até os soldados que furaram o lado de Jesus na cruz viram a volta do Filho do Homem. Até eles viram. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nos dias de hoje existe tribo? Fala para mim. Os soldados que furaram ele viriam à volta dele. Será que esses soldados também, João, o sumo sacerdote, e o soldado que furou o lado dele, hoje, com quase 2000 anos, estão por aí? Porque se Jesus não veio, essa turma está por aí. Deve estar dentro da floresta amazônica, nas pirâmides do Egito, está por aí. Porque a religião diz que Jesus vai voltar, mas para que Jesus volte, então, esses que disseram que foi falado sobre eles que viriam, João ficou vivo até que Jesus voltou. O sumo sacerdote disse que viria, em breve viria, ele vindo por sobre as nuvens. Os que furaram o lado dele, diz que viriam ele. As 12 tribos de Israel viriam à sua volta. Hoje em dia tem 12 tribos de Israel? Que eu saiba, não. Virem as costas para essa corja chamada homens de Deus. Isso são ladrões mentirosos. O
que eles são é mentirosos, ladrões, salteadores e tantos adjetivos pejorativos que não dá nem para falar. Tanta coisa ruim, tanto engano, tanta mentira dessa corja que dá até nojo. Perdoe falar, dá até nojo. São homens mentirosos, enganadores, prepotentes, arrogantes. Eles acham, porque tem um curso de teologia, que acha que é alguma coisa, não é nada. Não é nada. Eles são mentirosos. O curso deles não serviu para nada. Não serviu para nada. Então, não é fácil eles aceitarem a verdade. Não é fácil eles aceitarem essa doutrina. Paulo disse que haveria tempos que eles não conseguiriam ouvir essa doutrina. E foi isso no tempo de Paulo e isso nos dias de hoje. Eles não conseguem. Quando você abre e mostra a sã doutrina, o que Paulo disse, o que o Espírito da Graça disse, eles falam, não, isso é heresia. Isso aí é heresia. Isso daí não... O que nós temos que seguir é Jesus de Nazaré. O que nós temos que seguir é o continuar pedindo dízimo, continuar cumprindo a lei da purificação, que é batizando as pessoas. Eles não aceitam. Por quê? Porque são cegos. São cegos, são feiticeiros, são enganadores. Amém? Graça e paz. Eu vou encerrando essa mensagem por aqui. Espero que ela tenha sido útil para você. E se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a sã doutrina. Vamos levar adiante o que a religião não prega, que é as palavras do Espírito da Graça. Amém? Se foi útil para você, então dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.